E aí chegam os amigos de Jó. Chegam os amigos de Jó. 3 amigos que vieram chorar com ele, que vieram, souberam do que ele estava passando e vieram. E esses amigos começam a conjecturar com Jó, a tentar dar a ele a resposta sobre tudo que estava ali acontecendo. E o que eles mais faziam era oprimi-lo, era esmagá-lo do que ajudá-lo. E aí, tanto que é difícil entender o livro de Jó, porque esses amigos não falaram nada de blasfêmia ou de heresia contra Deus. Aonde foi que esses amigos erraram para esmagar tanto a Jó, além do que ele já estava? Fizeram o que nós, crentes, muitas vezes fazemos. Tentaram responder o que não podem responder. Tentaram definir o que não está em nós definirmos porque não sabemos. Tentaram calar a dor de Jó sem entendimento algum. Tentaram dizer para ele: não faça isso, não queixe, você está com pecado, deve ser isso, que você está pecado, fique quieto, não chore, não blasfeme, não indague, a coisa é assim mesmo, a vida tem um propósito, Deus quis assim, aquelas coisinhas que nós sempre queremos dizer para alguém que está sofrendo, achando que nós temos respostas para a dor alheia, achando que nós temos respostas para o sofrimento, quando nós não temos, querendo dizer que um crente verdadeiro não pode sentir dor, não pode dizer que está doendo, não pode dizer que não está aguentando. Esse é o problema de nossas vidas, tentando obstruir as pessoas de simplesmente dizerem para Deus: está doendo, eu não estou aguentando, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é meu Deus, mas eu não estou entendendo. Não pode. Você tem que aceitar de bom grado. Você tem que não responder. Muitos de nós, crentes, achamos que não podemos admitir a dor, o sofrimento, admitir a nossa fraqueza, admitir o quanto estamos. Isso é uma inverdade. Muitos de nós achamos que temos respostas para os sofrimentos, quando nós não temos. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar em Curitiba, e chegando lá no aeroporto, o amigo pegou e falou: olha, eu sei que você chegou, está meio cansado, mas nós temos uma missão antes de você ir para o hotel e para casa. Nós temos que passar na casa de uns irmãos da igreja que acabam de perder o seu filho de 9 anos de idade. São pessoas posse, e o pai foi andar com o filho naqueles kart indoor, e o filho está acostumado a andar, mas numa dessa, o filho disputando, o filho andando com o pai, ele bateu o kart, bateu a cabeça e faleceu. São crentes dentro da igreja que estão sofrendo demais. E eu pedi graça a Deus, pensei como a gente chama, né? Eu sei que você, o meu irmão, eu sei que você tem alguma coisa para dizer para eles. É sempre assim: você é pastor, você é pregador do Evangelho, você é assim com Deus. Você vai ter a resposta certa para eles, para acalmar o coração deles. Você vai dizer para eles melhor do que a gente, porque é difícil para a gente dizer alguma coisa nessa situação, porque eu fico com medo, que eu fico imaginando eu perdendo meu filho. Eu não posso mensurar essa dor, eu não tenho palavras. Você é o cara, conhece a Bíblia, conhece a palavra. Entre linhas era tudo isso que eu estava dizendo. Eu me calei quando ele falou, eu falei: tudo bem. Entramos num condomínio fechado, na época, há muitos anos atrás. Paramos e achamos a casa aqui deles.
Já tinha um monte de carro estacionado, parecia que já era um povo esperando, um culto esperando. Lá vai eu, chegando ali naquele momento, a uma casa de pessoas crentes que eu não conhecia, um monte de gente esperando que eu dissesse algo revelador, vindo do trono de Deus, que pudesse revelar o que aconteceu, por que aconteceu, por que está ali, que abrandasse ou confortasse aquela família. Cheguei e sentei, veio o pai, a mãe, a irmã mais velha, um casal de filhos, uma irmã mais velha, esse era o filho caçula, a avó, avô, e aqueles pessoas da igreja, esperando que eu desse uma palavra, esperando que eu desse. A única coisa que eu disse para eles, olhei para eles e falei: olha, eu não sei o que dizer para vocês que possa confortar, consolar. Eu não vim aqui revelar porque eu não tenho esse entendimento total sobre as coisas. Eu também não uso de falar palavras clichês, repetitivos, não vão confortar. Eu vim apenas fazer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Vocês estão chorando, eu vim chorar com vocês. Abracei com eles e choramos durante uns 5 minutos. Todo aquele peso, aquela atmosfera de dor e sofrimento, parece que deu uma bandada. Sentamos e fomos lanchar. Havia mais sorriso, havia mais leveza, sem que tenha dado uma palavra sequer. Às vezes nós achamos que temos respostas para tudo, que basta falar alguma coisa. Eu tenho dificuldade até em velório, quando você chega diante da pessoa que está sofrendo, não fica assim, não chora não, Deus quis assim. Vai dizer para quem está sofrendo a perda, Deus quis assim, não chora não. Às vezes é por isso, ou por aquilo, tentando descobrir o que é, como se não chora, porque não tenta controlar o choro, porque é o choro que te controla. Sente, nós somos humanos. Deus não desumaniza a nossa vida. Ser espiritual não é se tornar um não humano, ou é se tornar mais humano, é sentir dor, é sofrer, mas entender que o nosso Deus é consolador. Essa era a primeira situação de Jó, e apesar de todas as coisas, as lições que nós começamos a aprender. A partir desse momento, vem uma outra parte. Jó agora passa, o livro de Jó passa o tempo todo Jó indagando, questionando Deus. Em um momento Jó amaldiçoa o seu próprio nascimento. Em outro momento ele protesta contra a severidade de Deus, no capítulo 10. E nós também muitas vezes questionamos a severidade de Deus, nesse jogo de Deus. Por que esse Deus foi tão severo, tão pesado? Jó questiona. Chegou o momento, Jó não blasfemou, Jó não amaldiçoou Deus de forma alguma, mas ele começou a amaldiçoar seu próprio nascimento como pessoa, a si mesmo, e começou a questionar a severidade de Deus. E aí, no capítulo 38, só lá no 38, Deus vem para responder. Até ali, Jó lida com aqueles amigos que vêm tentando descobrir, definir, dizer, e até ali não há resposta de Deus. Não há resposta de Deus. Mas ali no capítulo 38, Deus começa a responder. Olha o que ele diz aqui. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. No meio de um redemoinho,
bastasse tudo, eu vou ficar esperando que ele vai vir meio com vento suave, conversar no meio do redemoinho. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Começa por aí. Onde você estava quando eu fiz tudo? Qual o conselho que você me deu? Qual foi sua parte nessa história? Deus foi severo e ele vai falando, ele vai respondendo de forma bem direta, né? E aí que as pessoas, ele não vai fazendo, olha filhinho, não sei o que, ele vai respondendo de forma bem direta, mostrando, revelando coisas que Jó jamais poderia entender, coisas que Jó, apesar de ser quem ele era e ter tido uma vida como ele teve, temente a Deus, ainda não alcançara. Deus começa a responder. E às vezes as pessoas acham que, podem pensar que é dureza, que Deus pega o cara que está sofrendo ainda, chega aqui, quem é você, cara? Onde você estava? O que é que você fez para que tudo fosse criado e formado? Quem é você para questionar? Será que Deus é severo? Ou será porque é você para trazer o conhecimento e elevar a pessoa a um patamar diferente de vida e alcançar um nível maior? Você tem que ser mais duro, mais incisivo, mais contundente. O melhor professor não é o bonzinho que senta com você, vem cá, não faz, não, se você não passar eu faço uma provinha mais fácil para você. Não preocupa não, estuda lá, se você não conseguir estudar demais, eu dou um jeito de você passar. Esse é o professor que você lembra? Ou é aquele que fala, estuda, você tem potencial, você vai estudar e eu vou apertar o caldo, você vai além do que você pode. O melhor treinador é aquele que sabe tirar o máximo do seu atleta, e para isso ele tem que fazer ele se redobrar. E não apenas, aí a gente, por que ele é severo? Não ocupa, porque ele quer tirar o máximo do cara, porque ele sabe que aquele cara pode, ele quer levar ele a um patamar maior. Se ele quisesse que ele ficasse comum, ele dava só aquele limite. Então, aquilo que a gente entende como severidade de Deus, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é pleno, Deus é justiça perfeita. Os atributos de Deus se complementam, se conectam, não estão separados. Ele leva Jó, a severidade de Deus é para de fato levar Jó além do que ele imaginava poder chegar. Ele não poderia deixar Jó naquele patamar, ele não poderia explicar, ele queria levar Jó a um outro patamar de vida, de percepção, de espiritualidade. Apesar de Jó ter vivido aquilo, ele amava, ele sabia reconhecer o potencial de Jó. Por isso que às vezes a gente confunde a severidade de Deus como se ele estivesse fazendo mal para nós. Não, né? Ele está nos levando a algo melhor, a algo maior, né? A gente lembra da história da vaquinha que caiu, que o profeta foi lá, uma fazenda que tinha uma vaquinha, assistiu ele com o seu moço, deu tudo para ele e vivia só daquela vaquinha. Em agradecimento, o que ele vai embora, o profeta, vou falar a vaquinha deles. É tudo que eles têm, é de onde eles tiram todo o sustento para a fazenda e faz esses banquetes que fizeram para nós. O profeta falou, joga a vaquinha na ribanceira. Que isso, só vai matar o único sustento dele. Então vai, jogou, a vaquinha morreu, vamos embora. Isso é maldade pura, isso é perversidade. Que coisa, como é que você pode responder, agradecer dessa forma? Aquele moço foi embora pensando que
que o profeta não era digno, que o profeta não era profeta. Anos depois ele volta lá, ele não consegue lidar com aquela situação, e ele quer ver o que acontece com aquela fazenda, pensando que o profeta tinha feito um mal danado. E quando ele chega, ele vê uma fazenda enorme, plantações, veículos, bois, cabras. Ele vê uma prosperidade enorme naquela fazenda. Deve ser porque eles ficaram pobres demais, tão miserável, que venderam a fazenda para qualquer um que aproveitou o momento. Chegaram, bateu na porta pensando o que foi feito daquela família que os guardou, hospedou tão bem. Quando abriu, era justamente o dono da fazenda, que era. Mas são vocês? Oh, que bênção, vocês vindo. Falei, mas o que é isso aqui que eu estou vendo, essa prosperidade? Depois que vocês foram embora, aconteceu um desastre, a nossa vaquinha caiu do monte e morreu. E aí, mas o que aconteceu? Aí nós tivemos que fazer outras coisas e pensar outras coisas. Aí nós começamos a plantar, nós começamos a buscar outras alternativas, e saímos daquela única coisinha que nós estávamos vivendo, que parecia única, e prosperamos. Por causa da morte da vaquinha, que parecia o nosso desastre, parecia a nossa dor, nós alcançamos tudo isso aqui. É assim que Deus faz com a nossa vida. É assim que Deus estava fazendo com Jó. Um jogo. Vamos entender racionalmente? De forma alguma. Vamos sair daqui aptos a entender o sofrimento, discernir? Não. Mas nós vamos sair daqui aprendendo lições. Aprendendo lições. A primeira é que mesmo o homem certinho, ele pode sofrer perdas, sofrimentos, dores. De que a resposta de Deus para nós não está naquilo que Ele faz por nós, não está aqui. De que muitas vezes nós queremos dar respostas ao sofrimento dos outros que nós não temos conhecimento e entendimento sobre elas. E de que muitas vezes o sofrimento e a prova das nossas vidas vão levar a gente a um nível, um patamar de vida verdadeiramente diferenciado. Foi isso que acontece agora, quando Jó, no capítulo 42, ainda sofrendo diante de toda essa realidade, ele diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.